Ok, muito bom estarmos juntos mais uma vez para nós estudarmos a palavra de Deus. Nós estamos numa empreitada muito legal, muito bacana, estudando o Antigo Testamento, particularmente olhando mais de perto a história dos reis de Israel e de Judá. Como nós temos aprendido, não é verdade? Tem sido uma bênção, um tempo de edificação, um tempo muito importante de discipulado, de crescimento na palavra de Deus, algo que é tão essencial para a gente, sobretudo em dias difíceis como são os dias que nós temos vivido. Então é sempre uma alegria contar com a sua presença, ter você conosco participando do nosso momento de estudo bíblico. Para nós iniciarmos o estudo bíblico de hoje, você já viu aqui o nosso tema, né? Está aqui acima. O nosso estudo bíblico hoje tem como tema o rei Ezequias. Mas eu quero situar você nesse estudo para que a gente comece todo mundo bem alinhado. E sempre nós começamos aqui trazendo a nossa tabela dos reis, que é esse instrumento que tem nos ajudado tanto nos nossos estudos bíblicos, né? E ajuda a gente a refrescar a memória das coisas que nós já estudamos aqui nos nossos encontros anteriores. Eu sempre gosto de dizer aqui, e é muito importante você ter essa informação. Todos os estudos bíblicos que nós realizamos até agora, eles estão salvos, estão gravados no canal da Igreja Metodista Central em Carangola. O link para esses estudos está aqui abaixo, na descrição. É só você clicar aí na descrição, mostrar mais. Aí tem o estudo anterior da semana seguinte. Os links dos estudos estão em ordem. Por exemplo, se alguém chegou agora e quiser acompanhar os estudos bíblicos desde o início, lá no primeiro estudo tem tudo lá gravado, registrado. Se você quiser relembrar esses estudos, eles estão disponíveis lá para o seu crescimento no conhecimento da palavra de Deus, para a sua edificação. Então está tudo registrado, é só você voltar lá no link que está aqui na nossa descrição. Só então para nós situarmos e retomarmos aqui a sequência, o trilho histórico, a gente veio estudando aqui os reis de Israel, só passando aqui o seu olho para você se lembrar, né? O primeiro rei, Saul, depois Davi, depois Salomão. Aí houve a divisão do reino entre Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá. Subindo aqui a nossa tela, a nossa tabela, vamos lá. E aí vem a sequência daqueles que foram os reis de Judá, do sul, e os reis de Israel, o norte. Nós vimos aqui no reino de Israel, o reino do norte, que essa turma toda aqui, não teve um que escapasse, né? Todos aqui, sem exceção, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Seguiram o padrão que foi estabelecido pelo primeiro rei, Jeroboão, um padrão de idolatria, de paganismo, de sincretismo. E todos os reis que seguiram após ele mantiveram esse padrão de pecado, de distanciamento da presença de Deus. Quando nós olhamos, porém, para os reis do sul, nós vimos que muitos também aqui fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Alguns começaram fazendo o que era bom e depois terminaram por fazer o que era mal. Mas alguns aqui tiveram realmente, trouxeram alívio, né? Fizeram coisas boas diante do Senhor. Não todos foram perversos. Mas a maioria também acabou fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E mesmo alguns que começaram a fazer o que era bom, terminaram fazendo o que era mal, com algumas exceções. Então, nesses estudos que nós temos feito aqui todas as semanas, nós estudamos esses reis aí, nós olhamos de perto a história deles. Não de todos, né? Porque alguns têm uma história muito pouco expressiva. Mas daqueles que têm uma história mais expressiva, nós olhamos de perto. Está tudo registrado aí, está tudo ao seu alcance para você assistir no canal da igreja, nos links que estão aqui abaixo. Eu quero lembrar a você que no nosso último encontro, nós estudamos o final do reino de Israel. Nós vimos esse momento que impactou tanto, né, as nossas vidas quando nós estudamos, que foi o final do reino de Israel, que foi invadido e conquistado pelo Império Assírio. A Samaria, a capital, caiu, Oséias, o rei, foi deposto e morto, e todos os habitantes da Samaria foram levados para as terras da Assíria, e trouxeram para a região da Samaria povos que já estavam incorporados pelo Império Assírio.
Nós vimos então que tudo isso aconteceu por causa do pecado, por causa da transgressão. Os profetas advertiram que esse juízo viria da parte de Deus, mas não deram ouvidos, desprezaram. E essa história de uma sequência no pecado, na desobediência, no afastamento de Deus, terminou com a destruição de Israel. Não existia mais Israel. Estou falando aqui só por alto, só para lembrar, até porque nós ficamos uma semana sem o estudo, né? Mas esse estudo que foi muito importante, talvez o estudo mais representativo de toda a nossa série, tenha sido esse nosso último estudo, a queda do Reino do Norte. E ele está bem aqui embaixo, na descrição, para você relembrar e para você ver detalhes de como aconteceu o final do Reino do Norte. Bom, como não tem mais Reino do Norte, nós chamamos a sua atenção para o fato de que, embora a Síria tenha dominado, conquistado e destruído a Israel, o Reino do Norte, a história lá em Judá, no Reino do Sul, olha o que acontece. Ela segue o trilho, né? Ela segue a sequência histórica. Então nós vamos ter ainda aqui uns bons anos de história, né? Em Judá. Nós vamos ter um tempo ainda bastante significativo de história. E quem vai começar essa história de Judá com exclusividade, vamos dizer assim, por que exclusividade? Porque não tem mais Israel, né? As histórias sempre se entrelaçavam, Judá e Israel, agora não há mais Israel, agora só há a Assíria, tudo agora é território assírio. Quem vai continuar essa história é o rei Ezequias, é o nosso personagem de hoje, para quem nós vamos olhar mais de perto. Olha que reinou 29 anos, está aqui a representação do tempo de reinado dele. E ele foi então o rei que começou a reinar aqui, olha, no finalzinho do período do Oséias. O que isso quer dizer? Quer dizer que enquanto a Síria estava dominando aqui Israel e destruindo Israel, o rei Ezequias estava começando a reinar aqui. E nós vamos ver o que aconteceu, né? Porque vocês se lembram que a grande dúvida que ficou para a gente é que depois da conquista de Israel, para onde a Síria avançaria? Logicamente, a Síria avançaria para o território de Judá, para também engolir o território de Judá. E quem é o rei lá nesse período? O rei Ezequias. A grande pergunta que fica para a gente quando a gente vê esse trilho histórico tendo continuidade aqui em Judá é por que Judá continua existindo diante do poderoso império assírio, se Israel, que era maior, que era mais forte do que Judá, caiu diante da força do Império Assírio? A resposta disso está diretamente ligada a quem era o rei de Judá, o rei Ezequias. Fez toda a diferença, toda a diferença. Então o estudo de hoje é um estudo fascinante. A vida do rei Ezequias é uma vida que nos inspira, que nos ensina e que nos abençoa. Eu posso dizer para vocês um testemunho pessoal. Olha, hoje, enquanto eu relembrava essa história e montava aqui a transmissão desse estudo, eu senti o meu coração fortalecido, a minha fé fortalecida através do testemunho de Ezequias. A vida de Ezequias, conhecer essa história, estudar esse testemunho, faz um bem enorme para o coração da gente. Nos aproxima do Senhor, intensifica a nossa intimidade com o Senhor. E a minha oração por você nessa noite é que, ao olharmos para a história do rei Ezequias, você também possa ser muito abençoado, você possa também ter o seu coração nutrido agora, edificado na presença de Deus, tá bom? Então nós vamos ver aqui um pouquinho da história do rei Ezequias, é o tema do nosso estudo bíblico de hoje. Vamos lá, Bíblias na mão, Apóstolos, nós vamos começar. Antes de nós lermos o nosso texto principal, eu queria situar um pouquinho vocês na história. Eu queria trazer para vocês o momento histórico, o ambiente histórico no qual o rei Ezequias vai começar o seu reinado. Então, vai fazer muito mais sentido a leitura do texto bíblico quando você primeiro tiver essa informação que eu vou passar para você aqui agora. Olha, qual é o ambiente histórico? Qual é o momento em que Ezequias vai começar o seu reinado em Judá? Então dá uma olhadinha comigo aqui, olha. O rei Ezequias assume o governo de uma nação que fora paganizada por seu pai. Se tornou pagã. O que é uma nação pagã? O que é uma coisa pagã? Uma coisa pagã é uma coisa sem Deus.
É uma coisa distante de Deus, é uma coisa que não tem mais o aspecto, o elemento do sagrado. Paganismo é o oposto de sagrado. Então o rei Ezequias, ele vai assumir o governo de Judá, ele vai pegar uma nação distante de Deus, uma nação paganizada. Por que que ele pega Judá, uma nação pagã? Isto porque Acás, era o pai dele, que era o rei antes dele, com medo de ser destronado pelos assírios, começou a adorar os seus deuses, criando assim uma situação de decadência moral e espiritual entre o povo. Então veja, agora que eu vi que o programa cometeu um errozinho no português na hora de dividir a palavra, depois eu corrijo, perdoa aí o nosso erro. Vejam bem, Acás era o rei de Judá, Acás era o pai de Ezequias. Você lembra que o Império Assírio já estava se expandindo por toda aquela região e causando ameaças a todas as nações. Por muito tempo, a Assíria fez isso, inclusive lá no norte, em Israel. Pressionava para que pagassem tributos e tudo mais. Muito bem, Judá não estava isento dessa pressão do Império Assírio, que vinha chegando, vinha apertando ali as fronteiras, vinha intimidando a nação de Judá. O rei Acás, que era o rei antes de Ezequias, que era o pai de Ezequias, ele ficou com medo de ser destronado, de ser tirado do trono pelos assírios. Então o que ele fez? Ele pensou o seguinte: já que a Síria está crescendo tanto, os deuses da Síria estão favorecendo a eles, eu vou fazer a mesma coisa que eles. Eu vou adotar os deuses da Assíria como meus deuses. E ele fez isso. Com medo de ser destronado pelos assírios, ele começou a adorar os seus deuses. Olha que loucura. Então, o rei Acás, pai de Ezequias, ele abandona ao Senhor e ele começa a adorar os deuses dos assírios, pensando que assim ele seria poupado, pensando que assim ele não perderia o trono de Judá. E isso foi um absurdo, isso levou Judá a se afastar totalmente da presença de Deus. Foi um período muito difícil, o período do rei Acás, porque ele afastou o povo de Judá da presença de Deus, né? E como nós vimos aqui no comentário, isso criou uma situação de decadência moral, decadência espiritual entre o povo. Não havia mais a lei, não havia mais o temor do Senhor, não havia mais essa espiritualidade que gera uma santificação, que gera o afastamento do pecado. Eles estavam adorando aos deuses da Assíria. Então foi uma decadência espiritual, religiosa, moral. Judá estava num caos no período do rei Acás, do reinado do rei Acás, sofrendo a pressão da Assíria e toda desvirtuada na sua fé, na sua moralidade, na sua espiritualidade, por causa dessa decisão que o rei Acás tomou. Quando o rei Acás morre, Ezequias, seu filho, vai assumir e ele vai pegar esse cenário. Ele vai enfrentar esse momento, ele vai assumir uma nação num caos religioso, espiritual, moral, uma decadência total. Vamos continuar aqui com o nosso comentário. Olha aqui. A decadência espiritual era tanta, olha só, que o templo do Senhor em Jerusalém não estava mais sendo utilizado. E a idolatria era livremente praticada. Olha o estado que Judá estava. Se a gente achava que as coisas estavam ruins lá no norte, em Israel, em Judá não estava diferente nessa época não. A coisa estava muito ruim no reinado de Acás. E quando Ezequias pega, esse é o abacaxi que ele encontra. A igreja foi fechada. Nós estamos vivendo essa situação hoje, né? As igrejas estão fechadas em função da pandemia. Estão fechadas, mas em função da pandemia. Lá não. Lá a igreja foi fechada porque Deus deixou de ser o Deus de Judá. Deus deixou de ser invocado. O Senhor não era mais o Deus deles. Eram os deuses dos assírios. Então fecharam a casa de Deus em Judá. O templo, veja bem, o templo majestoso, o templo construído para a adoração do Senhor foi fechado. Porque ninguém mais buscava o templo, ninguém mais queria o Senhor não era mais o Deus
de Judá. Olha o estrago que o rei Acás fez em Judá, no Reino do Sul. E Ezequias vai herdar isso. 2 Crônicas 28, 24 e 25 falam isso. Traz esse retrato para a gente. Olha só, leia comigo aqui do lado. Ó. Ajuntou Acás os utensílios da casa de Deus, fez-los em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor. E fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira o Senhor, Deus de seus pais. Então Acás fez um péssimo reinado, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Acás, ele despedaçou, né? Como diz o texto aqui, os utensílios da casa de Deus. Tudo que era usado para o culto, tudo que era usado para adoração, ele foi lá e quebrou tudo. E fechou a igreja, fechou o templo. E para compensar isso, em contrapartida, o que ele fez? Ele construiu altares e queimava incenso a falsos deuses em todas as cidades de Judá. Então o rei Acás levou Judá a um caos, a um paganismo, ao pecado, a um afastamento da presença de Deus, e cometeu o absurdo de fechar a casa do Senhor, fechar o templo e destruir os utensílios que eram usados no templo. É esse o momento, o ambiente histórico que o rei Ezequias vai herdar do pai. Essa é a situação que ele vai encontrar. A igreja fechada, o templo fechado, os utensílios destruídos, em todas as cidades, altares a deuses estranhos, idolatria, paganismo, uma situação infernal. Esse é o momento que o rei Ezequias vai começar o seu trabalho. Então, observando essa realidade difícil, eu quis trazer isso antes de ler o texto, porque nós vamos ver coisas extraordinárias na vida de Ezequias. E às vezes a gente acha que isso acontece porque as condições são favoráveis. Eu quero mostrar justamente isso aqui, para que você veja que a condição para ele era totalmente desfavorável. Totalmente desfavorável. Era esse cenário que eu acabei de mostrar para vocês aqui agora. Então, sabendo que esse era o momento, sabendo que esse era o ambiente histórico, vamos agora ler o texto que começa a introduzir a vida do rei Ezequias nas nossas vidas. Então, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Está fazendo referência aqui à linhagem de Davi, a quem ele pertence, né? Olha em versículo 4, o que ele fez? Olha toda aquela confusão que o pai dele tinha feito. Ele chega no versículo 4 e faz assim, olha, removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Então, olha, quando ele assume, ele saiu quebrando aqueles postes ídolos, ele foi tirando todos aqueles utensílios profanos, até aquela serpente de bronze que Moisés tinha feito no deserto, naquela situação lá, mais lá na época do deserto, eles idolatravam. Então ele foi tirando todo esse paganismo, toda essa idolatria que o pai dele havia instituído ali em Judá. Mas eu quero chamar muito a sua atenção agora para o versículo 5, porque esse versículo 5 aqui, nós não vamos encontrar ele em rei nenhum, nem de Judá e nem lá, muito menos no norte. Olha o que diz o versículo 5, olha. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Olha que bênção. Então nós estamos diante de um rei que merece muito a nossa atenção. Nós estamos diante de uma história na qual nós temos que nos aprofundar.
Porque a Bíblia faz questão de registrar sobre Ezequias que dentre os reis ali de Judá, nem antes nem depois dele houve um rei que foi tão reto como ele, que confiou tanto no Senhor como ele. Diz que ele confiou no Senhor de maneira que não houve outro que confiasse em Deus como ele confiou. Antes dele, não houve nenhum rei que confiou em Deus como ele confiou. E nem depois dele veio outro rei que confiasse em Deus como ele confiou. Então, se tem um rei que confiou no Senhor, se tem alguém que pode nos ensinar sobre confiar em Deus, esse alguém é o rei Ezequias. Confiou no Senhor em todo o tempo, mais do que todos que vieram antes dele e mais do que todos aqueles que viriam depois dele. Que coisa linda, que tremendo. Nós já começamos a perceber por que o Império Assírio não vai conseguir conquistar Judá, hein? Vamos lá, versículo 6. Porque ele se apegou, olha que palavra linda, ele se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Olha aí, meus irmãos, esse é o desafio da nossa vida. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido nesses nossos estudos aqui sobre os reis de Israel, algo que tem chamado a minha atenção, é o número, a reincidência da situação de que muitos começam bem e terminam mal. Muitos começam confiando em Deus, temendo a Deus, mas com o tempo têm a tendência a abandonar a fé, abandonar o Senhor. Se há um grande alerta em tudo que nós estamos estudando aqui, esse para mim é o que mais salta aos nossos olhos. A necessidade da gente ficar firme. E quando a gente olha para Ezequias, a gente vê que isso aconteceu com ele. E o versículo 6 para mim traz, quando a gente olha para todo esse cenário, toda essa história, o versículo 6 traz para mim aquilo que é o grande desafio da minha vida. O grande desafio da sua vida, das nossas vidas. Qual é esse grande desafio? É fazer isso aí do versículo 6, ó. É se apegar ao Senhor e não deixar de segui-lo. Porque muitos deixaram de segui-lo. Muitos não se apegaram ao Senhor. Ezequias não, ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos. Esse é o nosso grande desafio. Os anos vêm, as lutas vêm, a rotina vem, as dificuldades vêm, mas a gente não pode se desapegar do Senhor, a gente não pode deixar de seguir o Senhor como tantos reis fizeram. Podemos lembrar aqui, o rei Saul começou tão bem, terminou tão mal, o rei Salomão, né? E tantos outros, o rei Asa, e tem uma lista enorme de todos que nós já estudamos aqui, muitos que começaram bem e terminaram mal. O rei Joás, né? Que tristeza que foi para a gente ver um início tão bacana, com confiança em Deus, e depois um final tão ruim. Enfim, por quê? Porque o grande desafio da vida é a gente se apegar ao Senhor de maneira definitiva e não deixar de servi-lo e continuar firme, continuar servindo ao Senhor e guardando os seus mandamentos. O rei Ezequias conseguiu isso, né? Por isso ele é tão destacado na história. Versículo 7. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Olha que bênção. Rebelou-se contra o rei da Assíria e não o serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Então veja, nós já temos aqui nesses 8 versículos, nós já temos aqui um relato muito expressivo. Se eu terminasse o estudo aqui, nós já teríamos lições suficientes para a nossa edificação nessa noite, através da vida do profeta Ezequias. Se apegou ao Senhor, não deixou de servir ao Senhor. E o versículo 7 traz a consequência disso. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que ele saía, lograva êxito. Não é esse o desejo do nosso coração? Já pensou, meu irmão, minha irmã? Para onde quer que você for, para onde quer que você vá, você lograr êxito? Por quê? Porque você está apegado ao Senhor. Porque você não deixou de servir ao Senhor. Ezequias era assim. Tudo que ele empreendia, ele lograva êxito. Para onde ele saía, para uma batalha, para uma empreitada, ele lograva êxito. Por quê? Porque ele estava apegado ao Senhor e não deixava de servir ao Senhor. Um fato marcante na história do rei Ezequias é o triunfo que ele teve sobre os filisteus.
antigos rivais ali de Judá e de Israel. Aqui a referência bíblica nos fala que ele teve vitória, logrou êxito contra os filisteus. E o que mais impressiona é que ele se rebelou contra o rei da Síria, né? O rei da Síria querendo que Judá se submetesse ao império, como estavam fazendo lá no norte. Ele falou, não vou me submeter ao seu império, não. E agora vai dar confusão, né? Porque o rei da Síria não vai deixar isso barato também. Então, olha, começamos a nos admirarmos aqui com a vida de Ezequias. Eu quero mostrar para você agora a continuidade desse texto. Olha aqui. Deixa eu ver se é o 18 mesmo ou é o 19. É o 18 aqui, ó. Então corrige aí também, deixa eu corrigir aqui rapidinho. 2 Reis 18. Isso. 2 Reis 18, de 9 a 12, continuando o texto, diz assim, olha. No 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º de Oséias, e aí quem participou do estudo sobre o final, a queda do Reino do Norte, está entendendo essa relação aqui, né? Então a coisa está acontecendo lá com o rei Oséias, a coisa está complicada lá, a Síria está tomando conta. Então no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmaneser, rei da Síria, contra Samaria e a cercou. Olha que interessante nós temos aqui, gente, muito interessante. O escritor da história de Judá, do Reino do Sul, ele marcou aqui na história de Judá o que aconteceu lá em Israel. Tamanho foi o impacto da queda do Reino do Norte, tamanho foi a tragédia, a notícia foi tão dramática, que nós estamos lendo a história de Judá e o escritor aqui, né, quem está escrevendo o livro dos reis, ele cita aqui, na época de Ezequias, que foi nessa época que a Assíria se levantou contra Samaria e a cercou. E olha que ele vai continuar agora fazendo aqui um registro histórico do que aconteceu lá no norte. Olha o versículo 10. Ao cabo de 3 anos foi tomada. Sim, no ano 6º de Ezequias, que era o 9º ano de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. Então ele marca direitinho que enquanto o rei Ezequias está reinando aqui, a Samaria está sendo tomada lá. O rei Oséias já era. A Síria tomou o reino do norte. Olha o versículo 11. O rei da Síria transportou a Israel para a Síria e o fez habitar em Ala, junto a Abor, e ao rio Gozã, e na cidade dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus. Antes violaram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Não ouviram nem o fizeram. Eu achei fantástico esse texto aqui, achei muito interessante mesmo. Por quê? Porque, como eu falei, o que nós estamos lendo aqui é a história de Judá, é a história do Reino do Sul. E é fantástico a gente perceber que quando você lê a história de Judá, a história de Judá menciona com detalhes o que estava acontecendo lá no norte, né? Menciona o tempo do cerco, o domínio da Assíria sobre Israel, sobre o reinado de Oséias, e é fascinante perceber que o autor coloca no texto aqui do Sul até o motivo disso ter acontecido, né? O discernimento que ficou tão claro de que tudo isso aconteceu porque eles estavam afastados de Deus, distantes do caminho do Senhor. É muito interessante a gente perceber esse registro detalhado que enquanto Ezequias está lucrando êxito aqui, né, em Judá, Israel, o norte, está caindo lá sob o domínio do Império Assírio. Então veja, essa é a situação, é isso que está acontecendo. Eu quero voltar aqui então para a minha tela principal. Então eu acho que está bem claro para vocês aí o cenário, né? Vamos fazer um resumão aqui para deixar bem claro que eu quero fazer alguns destaques. Vamos lá então. O contexto histórico, o Império Assírio pressionando todas as nações, né? Já fazendo cerco lá no norte, já destruindo Israel, transportando o povo de Israel para as regiões do Império e trazendo um outro pessoal para morar na Samaria. Enquanto isso, o rei Ezequias, assumindo Judá, governando em Judá, numa época de
de caos, de paganismo, porque o seu pai foi um pai idólatra, foi um pai que não teve temor do Senhor, né? Porém, ele, Ezequias, ele confiou no Senhor mais do que qualquer outro rei antes ou depois dele, e em função disso, para onde ele saía, ele lograva êxito. Esse é o cenário. Tá claro até aqui? Tá bacana? Deu para entender? Estão assimilando bem a situação do rei Ezequias, quem era ele, esse primeiro momento da história? Tá claro? Coloca para mim no chat aqui, me dá um feedback de vez em quando, se vocês estão me acompanhando, se tá claro, se tá legal, se tá tudo bem, para eu ou diminuir ou acelerar aqui o ritmo. Tá claro então esse cenário? Tá claro esse contexto? Deu para entender o que está acontecendo quando o rei Ezequias assume o governo? Deu para entender a postura que ele está adotando agora quando ele começa? Deu para entender que ele é um exemplo de um rei que confiou no Senhor? Ele vai nos ensinar sobre confiança em Deus mais do que qualquer outro rei, que ele faz o que é reto aos olhos do Senhor? Tá claro? A Elisângela está dizendo que sim. Vamos ver aí mais alguns de vocês. Gisele está dizendo ok também, dando um joinha aí. Deixa eu ver se vocês estão comigo. A Rose está ótimo, está claro. Beleza. Porque eu vou dar uma acelerada aqui. Eu quero que vocês caminhem junto comigo, estejam no mesmo pique que meu. A Sônia também ali está dando um ok. Então vamos lá, gente. Então Ezequias está lidando com aquele país lá que o pai dele destruiu do ponto de vista espiritual, né? Eu vou mostrar aqui para vocês então agora um texto bíblico que é o que Ezequias começa a fazer como rei diante desse cenário que ele pega lá, Judá. Ele vai consertar as loucuras que o pai dele fez. Ele vai consertar a paganização que o pai dele fez. Então acompanhe comigo. As reformas realizadas por Ezequias são citadas nos capítulos 29 a 31 de 2 Crônicas. Então, é um texto extenso. Você pega lá 2 Crônicas 29, 30 e 31. É tudo que Ezequias fez para consertar Judá. Para trazer Judá para a presença do Senhor. Para reparar os erros que o pai dele havia cometido. E para converter a nação ao Senhor. São todos aqueles capítulos. Então, o que eu fiz aqui do lado? Eu peguei uma síntese de tudo que ele vai fazer agora como rei para colocar a nação em ordem. Então, acompanhe comigo. Olha, o que ele faz? Primeiro, explicação da necessidade das reformas. 2 Crônicas, capítulo 29, de 1 a 11. O que ele faz esse texto? Ele vai trabalhar primeiro com um convencimento do povo. Ele não vai impor a fé no Senhor. Ele vai explicar ao povo a necessidade das reformas. Olha, vocês estão vendo o que está acontecendo com Israel. Vocês viram o que aconteceu no norte. Eles se afastaram do Senhor e olha o que aconteceu com eles. Nós temos que nos voltar para Deus. Nós temos que resgatar a nossa aliança com o Senhor. Nós estamos errados. Judá está adotando os deuses da Síria. Nós temos uma história. Nós somos a descendência de Davi, tribo de Judá. Né? Nós temos as leis de Moisés. Então, em 2 Crônicas 29, de 1 a 11, ele vai explicar a necessidade das reformas. O que mais ele vai fazer? No capítulo 29, de 12 a 19, ele vai fazer a limpeza do templo. O templo que havia sido profanado. O templo que havia tido suas portas fechadas por seu pai. Que ninguém mais ia lá. Cheio de poeira, teias de aranha. Tudo bagunçado. Lembra que o pai dele quebrou os utensílios? O que ele faz no capítulo 29, de 12 a 19? Ele faz uma limpeza no templo. Vamos arrumar a casa de Deus. Vamos limpar a casa do Senhor. Vamos abrir essas portas que foram fechadas. Vamos voltar ao culto. E o que mais ele faz? Capítulo 29, de 20 a 24, realização de sacrifícios e ofertas pelo pecado. Ele vai seguir os preceitos estabelecidos lá no Antigo Testamento. Então ele vai fazer o sacrifício pelo pecado. É uma reparação. Fazia parte do ritual, né? Você sacrificava, oferecia sacrifício como propiciação pelo seu pecado. Então ele vai fazer um grande movimento lá, do versículo 20 ao 24,
realizando sacrifícios e ofertas pelo pecado, porque eles tinham a consciência do pecado da nação. O que mais ele faz? Capítulo 29, de 25 a 30, reorganização do culto. Vamos começar o culto de novo, gente. Vem para o culto. Vem para o culto e vamos lá, Judá, vamos cultuar o Senhor. Vamos... Então ele restaura, ele limpa o templo, e ele restaura tudo, ele reorganiza o culto ao Senhor. Ele faz isso, está lá nos versículos 25 a 30. Capítulo 29, 31 a 36, oferecimento de holocausto. Capítulo 30, de 1 a 27, celebração da festa da Páscoa e dos pães asmos, coisas que haviam sido abandonadas. A memória, o que é a Páscoa? É a memória do Deus que libertou esse povo do Egito. É a memória daquela noite em que um cordeiro foi sacrificado e que Deus, com mão poderosa, libertou o povo de Faraó. O povo tinha se esquecido dos feitos do Senhor. O povo não celebrava mais os feitos do Senhor. O que o rei Ezequias faz? Ele restitui a celebração da Páscoa, a festa dos pães asmos. Isso é fundamental, porque a Páscoa era uma festa pedagógica, né? Os pães asmos tinham um significado, o cordeiro tem um significado, as ervas amargas. A Páscoa era trazer à memória a grande libertação de Deus, a ação libertadora de Deus na história desse povo. Celebrar a Páscoa é dizer, nós somos um povo livre porque o nosso Deus agiu a nosso favor. O nosso Deus nos libertou do Egito. É trazer os feitos de Deus para a memória do povo. Ele faz isso. O que mais ele faz? Destruição dos objetos de culto idólatras. Capítulo 31, versículo 1 e também 2 Reis 18, 4. Então, todos os objetos de culto idólatras, ele destrói tudo, ele acaba com tudo, né, que o pai dele tinha colocado. Por fim, o que mais ele faz? A reorganização das ofertas ao Senhor. Capítulo 31, de 2 a 21. Então, ele reorganiza também esse ato de adoração a Deus, quando o povo poderia também prestar a Deus suas ofertas. Ele reorganiza as ofertas ao Senhor como ato de adoração, como ato de fidelidade. Então, essa tela aqui do lado, ela traz para a gente assim, uma síntese do que foi as reformas que o rei Ezequias fez. Então, a grande verdade é que nós estamos diante de um homem de Deus, um homem comprometido mesmo em restabelecer a verdade, em restabelecer o culto. Tudo isso aí ele fez para trazer de volta Judá para os caminhos do Senhor. E tudo isso, e lembrando sempre que o Império Assírio está ali na fronteira, o Império Assírio está ali à espreita, né? E então agora nós vamos ver o que vai acontecer depois que ele faz todas essas reformas. E Judá volta-se para Deus novamente, né? A nação é restaurada na sua fé, na sua espiritualidade, na sua comunhão com Deus, mas sempre com essa ameaça do Império Assírio. E agora a coisa vai ficar complicadinha. Eu vou vir aqui para o cantinho aqui em cima, ó, que eu quero colocar uns textos aqui, dar mais prioridade para os textos bíblicos. O que nós vamos aprender? O rei da Síria, ele já conquistou Israel, conquistou tudo ali do lado, só falta conquistar Judá, cobra tributos de Judá. No primeiro momento, o rei da Síria vai estabelecer que Judá pagasse tributo a ele, mas ele não se contenta a isso. O rei da Síria vai mandar uma carta para Ezequias de Judá. Olha essa carta, gente. Olha essa carta. 2 Reis, capítulo 19. Deixa eu ver se agora eu escrevi certo aqui, né? Ah, sim, agora está certinho. De 10 a 13. Vamos lá. É o rei da Síria que está mandando essa carta para Ezequias. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá. Não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarás? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram? Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate? E o rei de Arpade? E o rei da cidade de Sefarvaim? De Ena e de Iva? Gente, então essa é a carta desaforada
que o rei da Síria manda para Ezequias em Judá. Porque chegou lá no ouvido do rei da Síria que Ezequias disse que confiava em Deus e que Deus ia livrar Judá do rei da Síria. Então o rei da Síria manda essa carta cheia de provocação, dizendo para Ezequias: não se engane achando que o seu Deus vai te livrar de mim. Não se engane que Judá não será, que Jerusalém não estará nas minhas mãos. Não se engane, o teu Deus não poderá te livrar, Ezequias. Porque os outros povos que eu conquistei também falaram que os seus deuses iriam livrá-los. E onde estão os deuses desses povos? Então não será diferente com você. Judá vai cair. Judá vai pertencer ao Império Assírio. Não fique você achando, Ezequias, que o teu Deus vai poder te livrar das minhas mãos. Olha, gente, que carta desaforada. O rei recebe essa carta. E a essa altura, a Assíria já tinha conquistado algumas cidades fortes do território de Judá. Já estava avançando para Jerusalém. Já estava engolindo, como fez lá com Israel. E Ezequias recebe essa carta. O que Ezequias faz? Deixa eu te mostrar aqui, ó, você vai acompanhar comigo também. Capítulo 19, 14 a 20. Capítulo 19, 14 a 20. Ezequias faz uma oração. Logo que ele recebe aquela carta. Então me acompanhe, olha, versículo 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram no fogo seus deuses, porque deuses não eram, senão obra da mão de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Aleluia! Olha que oração tremenda, carregada de convicção, carregada de uma compreensão da grandeza de Deus. Uma oração que expressa confiança em Deus. Então Ezequias ele vai para o templo, ele pega aquela carta, ele coloca aquela carta lá e ele ora ao Senhor. Senhor, olha essa carta. O rei da Síria dizendo que os outros deuses dos povos não puderam livrá-los, e não puderam mesmo porque não eram deuses, mas o Senhor é o Deus das nações, o Senhor é poderoso, ouve a oração e nos livra. Aleluia, meu coração inflama quando eu leio essa palavra, meus irmãos, e eu sei que o seu também. Que tremendo, que coisa que mexe com as estruturas espirituais da gente. E olha o resultado no versículo 20. Qual a resposta, a consequência dessa oração carregada de confiança? Então Isaías, o profeta Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Aleluia! Eu te ouvi. Glória a Deus. Então, diante daquela atitude de Ezequias, da oração, da confiança, desse homem de Deus, desse homem que restaurou a nação de Judá, desse homem que reabriu o templo, desse homem que lançou para fora a idolatria, esse homem que restaurou a fé do povo de Judá, esse homem que pega essa carta, vai ao templo, ora e se derrama diante de Deus. Deus fala para ele: eu te ouvi, eu te ouvi.
Aleluia. E o que nós temos agora diante de nós? Aleluia. Estou vendo os irmãos aqui também tocados por essa palavra, né? Tocados aqui, ó, por essa palavra. A Rô dizendo amém, a Sônia, amém, a Regina, amém, a Bia, que rei abençoado, amém, o Ricardo. Porque inflama o nosso coração esse testemunho, não é verdade? Inflama o nosso coração. E aí você se lembra agora que a grandeza do Império Assírio, com todo o seu poder, com todo o seu exército. E agora o que vai acontecer? O que vai acontecer eu vou mostrar para você agora. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. A derrota dos inimigos. 2 Reis, capítulo 19, 35 a 37. Diz assim, acompanhe comigo. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios, quantos? 185 mil. 185 mil soldados assírios foram feridos pelo anjo do Senhor. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Olha só, vou ler de novo. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Senaqueribe, rei da Síria, bateu em retirada. Se foi. Seu exército não era mais nada além de cadáveres. Voltou para Nínive. E olha o que acontece com ele, versículo 37. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, que era o deus lá dele, Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararate. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Olha só, gente, o que acontece. Que coisa tremenda. Que coisa sensacional. É realmente algo assim extraordinário, que mexe com a gente, não mexe? Esse testemunho. Maravilhoso, maravilhoso. Então, naquela mesma noite, o anjo do Senhor feriu o arraial dos assírios, onde eles estavam acampados. 185 mil foram mortos. Eu tive a curiosidade de de procurar em algumas fontes extra-bíblicas alguma referência sobre essa derrota do Império Assírio. Eu achei uma referência muito interessante que eu queria compartilhar com vocês aqui. Um historiador grego, Heródoto. Quem estuda aí a história já ouviu falar de Heródoto. Heródoto foi um historiador grego. E ele escreve nos seus registros sobre a história antiga um episódio onde ele relata que o grande exército da Síria foi vencido, não conseguiu ter êxito contra o Judá. E esse escritor é um escritor paralelo, né? Não está na história bíblica, é um escritor grego. Olha o que ele escreve, que interessante. Ele fala assim, ele faz registro de que isso aconteceu, grande mortandade no arraial dos assírios, devido a uma peste que repentinamente graçou naquele exército. Então, o registro de um historiador sobre esse episódio é que naquela noite, subitamente, uma peste tomou conta ali, adoeceram e morreram, né? O que a Bíblia nos conta, né, fala que naquela mesma noite o anjo do Senhor visitou o arraial dos sírios. Não nos dá detalhes de como é que foi essa visitação do anjo. Como eu disse, há um registro histórico de Heródoto dizendo que foi uma peste que matou 185 mil soldados da Síria naquele mesmo dia. O fato é que a mão do Senhor pesou contra aquele povo, que o Senhor ouviu a oração de um homem que confiava nele, e foi um grande livramento. E Judá, um território pequenininho, mas que estava na presença de Deus, que estava em fidelidade ao Senhor, que estava com um rei temente a Deus, confiando no Senhor, mantiveram o seu território, mantiveram o seu estado, a sua nação, e a Síria teve que bater em retirada, quer dizer, conquistar Israel, o norte, que veio de toda aquela história de pecado, mas não conseguiram conquistar Judá, porque Judá, que vinha num mau caminho com Acás, mas Ezequias fez todas aquelas reformas
e colocou tudo direitinho na presença de Deus. Ele próprio, um homem de Deus, confiava em Deus, buscou a Deus, quebrantou-se diante do Senhor e um grande milagre aconteceu, um grande livramento. Ah, meus irmãos, eu ficaria agora aqui a noite toda tirando lições disso para as nossas vidas, né? Como Deus pode fazer o mesmo por nós, como nós podemos também ver o livramento do Senhor diante dos adversários, diante dos inimigos, mediante a oração, mediante a confiança nele e no seu poder. Mas nós já estamos com o nosso tempo esgotando, então eu quero nesse momento aqui trazer alguns destaques, né? Para a gente poder ficar com essas lições aqui para as nossas vidas. Deixa eu trazer aqui, descer aqui para o cantinho da sua tela mais uma vez. Deixa eu trazer alguns pontos aqui que eu quero destacar para nós encerrarmos, né, o estudo dessa noite. Olha, como eu disse, eu poderia ficar aqui a noite toda tirando lições aqui, mensagens desse testemunho, mas eu coloquei quatro destaques. E aí você tem a liberdade para acrescentar outros destaques, né, de mensagens que Deus tenha falado ao seu coração através do que nós ouvimos aqui. Eu quero fazer 4 destaques. Se você concordar comigo nesses 4, amém. Se tiver outros, você pode acrescentar aí ao seu aprendizado, tá bom? Primeiro destaque que a gente aprende com essa história é que, sobre Ezequias, que eu quero chamar a sua atenção, que ele venceu o seu passado. Ele venceu o seu passado. Como assim, pastor? O rei Ezequias estava longe de ter um passado perfeito, mas não permitiu que isso determinasse seu futuro. Ele quebrou o ciclo. Às vezes a pessoa pode passar despercebido disso, mas para mim essa é uma das grandes mensagens dessa história. Para mim isso aqui é uma coisa que não tem como deixar passar. É uma mensagem muito importante. Por quê? Porque quando você olha para a tradição familiar que ele vinha, quem era o pai dele, né? O rei Acás, tudo que o rei Acás fez, fechou a porta do templo, tornou-se idólatra, distante de Deus. Então, se ele fosse seguir o legado do seu pai, né, ele seria como ele. Mas ele conseguiu vencer o seu passado, né? Ele não teve um passado perfeito, pelo contrário, ele teve um passado de uma família, de um pai que fechou o templo, de um pai que abandonou a Deus, né? De uma família pagã. Mas ele não permitiu que isso determinasse o futuro dele. Ele quebrou um ciclo. Para mim isso é uma mensagem enorme. Quantas vezes também a gente pode ter essa experiência na vida, né? De olhar para o passado e ver que nós precisamos vencer o passado, que nós precisamos quebrar alguns ciclos, né? Que vêm das gerações que nos antecederam, que nós não precisamos manter os mesmos padrões, que muitas vezes eram padrões que não estavam de acordo com a vontade do Senhor. Para mim, o rei Ezequias dá esse grande exemplo de alguém que venceu o seu passado, que quebrou um ciclo e começou um novo ciclo, uma nova história na presença de Deus. Um segundo destaque, o nosso tempo já foi, então estou querendo terminar bem rapidinho, só um pouquinho mais da sua paciência, por favor. Vamos lá. O segundo destaque é, mesmo que todos estejam indo contra Deus, devemos lutar por renovar nossa aliança com Ele. Eu faço esse destaque porque me chama muito a atenção o fato de que quando ele começa a reinar, a nação estava toda contra Deus, né? O templo fechado, as pessoas no paganismo, na idolatria. Quer dizer, seria muito mais confortável, muito mais cômodo para ele seguir a correnteza, né? Mas não, mesmo todo mundo indo contra Deus, inclusive a família dele, inclusive o pai dele, a nação toda, todo mundo indo contra Deus, ele renova a aliança dele com Deus. Para mim é muito relevante, porque isso me faz pensar nos dias de hoje. Os dias de hoje são assim também. Está todo mundo contra Deus, a sociedade contra Deus, o mundo contra Deus. E o que nós vamos fazer? Nós vamos seguir o fluxo? Nós vamos seguir a correnteza? Não. Mesmo que todos estejam indo contra Deus, devemos lutar para renovar a nossa aliança com Deus. É uma grande lição para mim dessa história, desse testemunho do rei Ezequias. Em terceiro lugar, eu destaco que a nossa fidelidade a Deus não garante que não enfrentaremos lutas, provações e dificuldades. É outra grande lição que esse testemunho nos dá, né? Ao contrário do que se apregoa muito hoje em dia, que se diz que você não vai ter problema, que a vida com Deus é só vitória, é só riqueza, é só prosperidade. Não, está aqui um homem que confiava em Deus de uma forma muito legítima
e não foi poupado de enfrentar luta, provação e dificuldade. Nós temos que ter isso na cabeça, meus irmãos. Muita gente questiona, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando? Esse questionamento não pode existir, porque a nossa fidelidade a Deus, ela não garante que nós não vamos enfrentar lutas, provas e dificuldades. Põe isso na sua cabeça. Você deve confiar em Deus, amar a Deus, andar com Deus. Isso não nos isenta de passar por lutas, provações e dificuldades. Não nos isenta, tá? Então a gente vê isso na vida de Ezequias. Fiel a Deus, mas enfrentou lutas, provações e dificuldades. Aprenda isso, para que quando vier, você não esmoreça, tá bom? E por fim, um quarto destaque que eu faço dessa história é o exemplo de confiança em Deus. E aí eu chamo a atenção para um detalhe. Nesse mês eu tenho estado bastante curioso assim, com o significado dos nomes, né? Tenho ministrado sobre isso na igreja, lá, os nomes das filhas de Zelofeade, os filhos de Davi. Aí peguei o significado do nome de Ezequias. Olha que interessante. Ezequias significa Javé fortalece, ou o Senhor é a minha força. Olha que lindo. No próprio nome de Ezequias está registrado a sua principal característica, a sua principal marca, a confiança em Deus. Javé me fortalece, o Senhor é a minha força, eu então confio nele. E ele confiou nele diante da grande adversidade, da grande ameaça do Império Assírio. Esses são alguns destaques, dentre muitos outros que nós poderíamos fazer aqui, mas por isso que a gente fala destaque, né? Tem muita coisa, a gente destaca alguns. Eu tenho certeza que cada um de vocês aí poderia também acrescentar outros destaques que esse testemunho, que essa história do rei Ezequias pode trazer para o seu coração e para a sua vida. Então você pode compartilhar esses destaques com a sua família, com seus irmãos, com as suas irmãs, nas oportunidades de a gente estar junto, porque quando a gente aprende a palavra de Deus e divide e compartilha, é muito bom, é bênção a gente crescer e a gente construir juntos essa edificação na presença do Senhor. Amém. Assim nós estamos chegando ao final, irmãos e irmãs, desse estudo que tanto edifica a nossa vida, que tanto aqueceu o meu coração. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a todos vocês que me acompanharam. Hoje a gente avançou um pouquinho mais o nosso tempo, mas é porque a história de Ezequias é muito longa e eu até pensei em dividir em duas partes. Mas se eu dividisse ia dar uma quebra, né, na sequência, então eu preferi esticar um pouquinho, só um pouquinho mais, mas fazer tudo isso hoje. Lembrando que tem muito mais sobre a história de Ezequias, tem a história da sua enfermidade, né? Onde Deus o livra, enfim, você tem toda a liberdade aí para se aprofundar na história desse rei e que Deus possa operar em nossas vidas grandes livramentos, como livrou Ezequias, como livrou Judá, que Deus opere em nós também livramentos, que a gente possa confiar em Deus e que essas lições nos aproximem mais da presença do Senhor. Nós vamos encerrar o nosso estudo. Eu já vou convidar a Amanda para se aproximar, para vir chegando para cá. E nós vamos orar enquanto ela está chegando aqui, para nós encerrarmos, tá bom? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo estudo da Tua Palavra. A Tua Palavra é rica, a Tua Palavra nos ensina. E o Senhor se revela através da Tua Palavra. Permita que tudo que aprendemos aqui hoje tenha gerado em nosso coração fé e tenha gerado em nossas vidas edificação à Tua presença. Que possamos ser como Ezequias, confiar no Senhor, mesmo diante das adversidades e das lutas. Abençoa cada vida que está participando deste estudo bíblico e que todos hoje tenham crescido um pouco mais no conhecimento da palavra de Deus e na comunhão com o Senhor nosso Deus. Abençoamos a todos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe a vida de vocês, viu? Tchau, fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe. Tchau, tchau.